Olá, irmãos, estamos continuando aqui a nossa lição sobre Levítico, intitulada Aproximando-se de Deus, lembrando a todos que o contexto, o propósito de Levítico, no contexto geral da história bíblica, é que é um mecanismo, é um assunto em como conectar a presença de Deus, um Deus santo, um Deus exclusivo, um Deus diferenciado, com o povo pecador, com o povo com dificuldades de fidelidade, com dificuldade em obediência. Como que você junta isso e não só agrega as dois, mas como que você faz um elo, um relacionamento, uma aliança, como uma ilustração de casamento, é um relacionamento íntimo, diferenciado entre esse Deus fiel, Deus santo, e esse povo pecador, desobediente. E Levítico tem essa função. As coisas que estão descritas ali em Levítico, os sacrifícios, a ideia de intercessão, a, e muitos assuntos ali meio que até diferentes, estranhos à nossa consciência moderna. O propósito tem tudo a ver com a ideia de conectar Deus e o povo. E temos descido aí, né, vários assuntos, e hoje vamos falar sobre a ideia do sábado, ou talvez mais descritivo, o descanso sabático. Vimos em lições anteriores de que eles tinham 7 celebrações, como a parte de ser um povo exclusivo com a presença de Deus, parte desse processo eram 7 celebrações anuais, o sábado com uma celebração anual e então semanal, mas 7 celebrações recordando momentos importantes na história de Deus e o povo. É como se, quando a gente pensa no casamento, nós temos o aniversário, né, a data de aniversário um do outro, são celebrações importantes. Temos muitas vezes também aquela data celebrando o nosso casamento, então é isso anualmente. Tem Dia dos Namorados, tem várias celebrações no relacionamento, né, na jornada a dois, e aí quando entra família, filhos, e essas celebrações são importantes porque ressaltam o relacionamento, enfatiza coisas importantes, nos lembra de momentos importantes no relacionamento, e as celebrações tinham esta função também. Uma delas era a ideia do descanso sabático, tinha uma celebração anual e aí semanal desse mesmo conceito. E vamos entrar hoje, então, demos um resumo bem por cima disto quando falamos das 7 celebrações, mas hoje vamos usar o nosso tempo todo para enfatizar isso, que é um assunto muito importante. Então, como parte introdutória, o nosso primeiro ponto aqui é que o sábado era um dia especial e um dia para ser exclusivamente diferenciado, um dia à parte. E isso começa lá em Gênesis. Estamos aqui no decorrer da história, estamos aqui com Moisés, Deus tirando o povo do Egito. Então, estamos bem mais adiante na história. Só que agora vamos voltar lá no começo, em Gênesis, porque a ideia do sábado, do descanso sabático, tem um início lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2, diz lá: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem bastante coisa acontecendo aqui no hebraico, mas para ressaltar aqui, em específico ao nosso assunto, é que Deus tem a sua existência eterna. Deus começa a criação entre duas realidades, a realidade espiritual e a realidade física, aqui descrita como os céus e a terra. E aí a terra, essa realidade física, começa numa existência
caótica, numa existência diferente, uma existência turbulenta. E é o Espírito de Deus pairando sobre esse caos que começa uma transformação rumo à ordem. E é importante lembrar esse processo de caos à ordem, porque quando a gente entra na ideia do descanso sabático, vai fazer uma conexão com isso. Então, segura essa ideia. Em Gênesis 1, versículo 31, vemos que aqui já estamos correndo entre a ideia da criação, já a criação está progredindo, e em termos de assessorar a criação, diz lá no capítulo 1, versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia. Antes disso, por 5 outras vezes, Deus tem a progressão diária e no final do dia sempre diz, e foi tarde, passou tarde, e amanhã, 1º dia. Passou tarde, manhã, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. E Deus, em avaliação desse processo de caos, a ordem, devido à presença de Deus, Deus faz aquela avaliação de que era um processo bom, uma progressão boa. E, no entanto, temos aqui, então, o fundamento do que vai ser eventualmente lá em Levítico, lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, vai se tornar a ideia do descanso sabático. Em capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Uma outra tradução correta também é neste dia cessou, parou. Deus parou a sua parte transformadora de caos à ordem. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, a presença de Deus levando caos à ordem, Deus completa isto e cessa. Ele cessa o processo de transformação de caos à ordem. Sendo assim, aquele dia, no 7º dia, que acaba se tornando um número representativo e simbólico de algo completo, algo maduro, algo alcançado. Então, Deus aqui, neste dia, cessa, e o que ele criou, ele avaliou como bom. E é interessante que por 6 dias anteriores, diz lá que passou-se a tarde e amanhã, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. No 7º dia, essa frase não é usada. Então, você está notando um padrão que se repete por 6 dias, dizendo que o término daquele dia, o que Deus estava fazendo naquele dia, ele completou. Completou. No 7º dia, era para ser um dia em aberto. E eu não digo em questão de tempo e 24 horas. É para ser um conceito em aberto. A ideia do descanso sabático não era para ter um término, era para ser algo refletindo, então, a existência que o ser humano ia ter numa realidade que foi transformada de caos à ordem pela presença exclusiva de Deus. Era para ser um mundo representativo deste descanso sabático. Não é, a palavra descanso é limitada, porque quando a gente pensa em descanso, a gente pensa em descanso. Mas o que o autor aqui e os autores, o que Deus está tentando demonstrar com esse conceito sabático, não é só descansar, é uma existência
uma existência dentro de uma realidade transformada, de caos à ordem, uma realidade, então, boa, com a exclusiva presença de Deus e nós neste relacionamento. Só que aí vamos ver que já no capítulo 3, a bagunça retorna, o caos retorna. E então, aquele conceito em aberto, aquela realidade em aberto, vai se perder, vai se contaminar, vai se destruir em parte. E então Deus a sua presença vai continuar um processo de reconstrução, e aí a ideia do sabático vai ter uma presença ainda mais significante e necessária, porque se foi perdido. Então, em Gênesis 3, versículos 17 e 19, o homem declarou: visto que você deu ouvido, e ao homem declarou, Deus declarou ao ser humano, aqui em específico, primeiro Adão, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra, por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui é descritivo e também simbólico a um mundo onde o caos retorna. Então, a existência sabática que Deus tinha criado para ser em aberto está se perdendo aqui por causa do pecado, do mal e a bagunça toda. Então, aqui é descritivo, mas também simbólico do mundo onde o caos retorna, um mundo de dor, sacrifício, maldição, sofrimento, espinhos, trabalho árduo, e tudo isso, um trabalho árduo retornando à morte, rumo à morte, por causa do caos e o seu retorno. Então, isso aqui fica introdutório para a gente entender que quando chegamos lá em Levítico, Êxodo, Deuteronômio, onde Deus está recomeçando reconstruindo um novo mundo com Israel e a sua presença exclusiva, com palavreados parecidos e com um simbolismo que é para reconectar o leitor a Gênesis, essa existência sabática que foi perdida, estamos reconstruindo isto, uma versão disto, através de Deus e Israel. Então, é então que Deus vai exigir, como parte desse processo, a ideia da realidade sabática e o relembrar da necessidade disso. Que de Gênesis até esse momento aqui na nossa história, onde estamos em Levítico, Deus não exigiu de ninguém que mantesse o sábado. Mas aqui ele vai reinstituir este conceito perdido desde lá de Gênesis 3, porque faz parte do processo restaurador, faz parte do processo da presença exclusiva de Deus. Fábio, aqui seria um bom lugar para uma pergunta, você tem alguma, ou podemos continuar? Eu tenho sim, Júnior. Então, Deus criou o primeiro descanso sabático, já no início. Sim. Preparou para que o homem vivesse nele, né, nesse descanso sabático. Exatamente. E, mais uma vez, se lembrando, não é só para ser um dia de descanso, era para ser uma existência de descanso sabático. Não é que o ser humano ali ia ficar sentado debaixo da árvore tomando suco tomando água de coco e vendo o mundo passar. É que era para ser uma existência de harmonia,
de paz, de intimidade, onde um podia ser vulnerável com o outro, sem medo de ser machucado emocionalmente. Era para ser um elo, uma conexão especial com si, com o outro, com a criação e especialmente com Deus. Isso tudo é um descanso sabático. Infelizmente, essa realidade foi contaminada pelo mal, pelo ser humano abrindo a porta para o caos voltar. Então, Gênesis 3 em diante é um mundo de caos, mas a presença de Deus continua, e aqui, no momento da história onde estamos em Levítico, Deus está reconstruindo, como se fosse reconstruindo a humanidade, como se fosse Gênesis 1 e 2 refeito. Então, aqui, Deus enfatiza novamente a importância do descanso sabático e vai também ressaltar e fazer parte do ritmo semanal desse povo, o lembrar do que isso significa. Em termos práticos, sim, também era um dia de descanso, como vamos ver, mas é muito mais do que isso, é uma realidade sabática. Ok, número 2, então. Uma comunidade chamada a retornar ao descanso sabático, né, o que estamos enfatizando. Em Deuteronômio 5 e também em Êxodo 20, tem a lista dos 10 mandamentos. Lembrem-se que 10 era só o começo, o fundamento. São 613, sendo os 10 esses que a gente conhece bem, mais 603. Total, 613 que Deus foi gradativamente dando ao povo. Começa com os 10 porque é para ser fundamental. Entre os 10 temos o número 4, que é a ideia do descanso sabático. Então, nesses 10 que são fundamentos para o restante dos mandamentos, que são o alicerce na qual o povo ia viver uma vida conectada à exclusiva presença de Deus, o descanso sabático é um desses 10. E diz lá, você pode ler, ambas as listas estão em Deuteronômio 5 e Êxodo 20. O que eu vou ler aqui é de Deuteronômio 5, versículo 12 a 15. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, ou teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em sua propriedade, para que o teu servo e a sua serva descansem como tu. Lembre-te de que fosse escravo no Egito, e porque o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia do sábado. O sábado aqui, então, era para também lembrá-los do que é a existência onde o caos existe. Se você lembra os versículos que a gente leu em Gênesis 3, 17 a 19, descreve uma existência árdua, trabalhosa, difícil, com espinhos. E aqui, Israel tinha acabado de viver 100 anos dentro do extremo desse trabalho, um trabalho escravo, um trabalho muito, excessivamente, absurdamente árduo. Então, eles tinham grande consciência do que é essa realidade, e Deus diz, mas agora eu os libertei disso. Eu estou reconstruindo a humanidade não dentro do caos, dentro da ordem, rumo à paz, à vida, à harmonia. E porque eu te tirei daquele trabalho árduo rumo à morte, rumo à opressão, ou dentro da opressão, vocês vão, então, semanalmente, como um lembrete,
santificar um dia onde você não participa nesse trabalho árduo. E não só você, o animal, o servo, o estrangeiro, todo mundo, não só você vai ter este lembrete e descanso, você vai ser um agente disto aos que vivem ao seu redor, desde o animal ao estrangeiro. Então, nós temos que participar, ou temos o privilégio de participar numa existência de descanso rumo a uma eternidade de descanso, e também temos o privilégio de ser agentes representando esta existência e oferecendo essa existência a outros. Olha, o mundo que vivia ao redor de Israel era um mundo de trabalho rumo à morte. Tinha lá as elites, o faraó, os ricos, e o resto não tinha descanso, de manhã à noite. Trabalho, 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 até você morre. Então, aqui tendo esse descanso, não só à elite, mas a todos, inclusive do animal até o rei, era algo notável, diferenciado. E tudo isso por mandamento de Deus, que é para ser um Deus que está tentando gradativamente recriar a existência sabática, não só um dia. Levítico 25, 1 a 7, também criava neste dia, aqui sendo o sábado, né, o dia da semana, sábado, criava também aqui a oportunidade de gradativamente e continuamente confiar no sustento provedor de Deus. Por exemplo, versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano, então aqui já não é a semana, estamos falando em anos, no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as suas uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso, você, o seu servo, sua serva, trabalhador contratado, residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Em outras palavras, por 6 anos, por 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. Por 6 anos você trabalha, tendo, né, semanalmente um dia de descanso. No 7º ano, nada. Nada no sentido de você não está lá parando, você não está lá replantando. O que crescer, você come. Então, era uma oportunidade de deixar a terra descansar, mas também é um ano de você relembrando da importância de confiar em Deus. Porque se o negócio não crescer por si ali, ou pela mão de Deus, você vai ter problemas. Então, por 6 anos, você trabalha, lavoura, aquela coisa toda. No 7º, você só deixa o que crescer, cresceu. E ali, desde o top até o embaixo lá, todo mundo vai sobreviver nisso. E a ideia é também, então, lembrar que na existência sabática, completamente confiamos na presença sustentadora de Deus. Então, olha, mais uma lição muito importante aqui. E qual que é o impacto disso tudo? Em Levítico, continuando no capítulo 25, no versículo 8 a 12, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, que 49. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos.
Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês, contra todos os seus moradores. Estes lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhes será jubileu. Não semeiem o que ceifam, o que crescer por si, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhes será santo, como apenas o que a terra produzir. Então, isso a cada 7 anos era para você comer o que produzir, o que Deus fizer. 7 vezes 7, no sétimo ano, 49 anos depois, aquele 7º ano, você vai fazer algo diferente. Você vai, sim, aquele mesmo ano, que é um 7º, você não vão implantar, o que crescer, cresceu. Não só isso, no próximo ano, você também não vai plantar, o que cresceu, cresceu, e naquele 50º, né, no ano 50, todas as dívidas que foram feitas são perdoadas. Qualquer terra que você vendeu, na verdade, não era para você vender para ninguém, era para você alugar. A terra que você alugou para alguém vai ser retornada ao seu clã de origem. Se tem alguém que estava pagando em dívida através do seu trabalho, tipo, eu devo dinheiro para o Fábio, então eu vou trabalhar para ele, para pagar minha dívida. Tudo isso é para ser perdoado. Se tem alguém que está para ser liberto, naquele ano de jubileu, era 7 vezes 7, então o número 7, que é repetido 2 vezes, e era para ser um lembrete de que o ideal que Deus nos criou para ser e está recriando é um mundo sem opressão, sem dívida, um mundo onde confiamos exclusivamente na presença de Deus, um mundo sem opressão, um mundo onde Deus nos sustenta e nós estamos em harmonia com um ao outro e com a terra. Então, o ano de jubileu era para ser um ótimo ano. E a maioria das pessoas iam conseguir viver isso, pelo menos em termos adulto, uma vez só, né? Dependendo como você nasceu ali, talvez você pega 2, mas em termos que você está realmente ciente de tudo que vai acontecer, provavelmente uma vez. Então, era para ser um ano muito notável, né? E separado. Então, 7º dia, em 6 dias você trabalha, 7º você descansa. 6 anos você trabalha, 7º você descansa. Você faz essa rotação por 7 vezes, naquele 49, você vai descansar, e nos 50, ano de jubileu. Tudo isso em termos práticos, porém simbólicos, de um mundo que Deus tinha originalmente criado nós para ser, e está reconstruindo uma eternidade. Fábio, algum comentário ou pergunta antes da gente ir para uns termos mais práticos aqui? Pode repetir novamente esse propósito do ano de jubileu? Qual é o simbolismo dele? Então, o simbolismo do ano de jubileu era para lembrar o povo de uma forma além do 7º, né, o 7º dia da semana, o 7º ano, da real existência que Deus queria que nós presenciamos. Então, é para ser um ano que mostra que Deus nos criou para estarmos em harmonia um com o outro, ninguém está oprimindo, ninguém é escravo, todo mundo liberto. É um mundo onde as dívidas são solucionadas, então é um mundo sem opressão, um mundo sem dívida, um mundo sem escravidão, um mundo onde todo mundo volta para a sua terra, né? Volta para o que é seu, um mundo de paz, de harmonia consigo, com outros, com terra, com Deus. Então, era para ser um ano onde tudo isso se culminava em termos bem práticos. Bem práticos. Ok, então, número 3. E aí? E nós? E hoje? E Jesus? Como que o negócio se encaixa nisso tudo?
Bem, vamos ver aqui. Levítico 23, lembrando daquelas celebrações, 7 em total, o ano de jubileu, esse 7º ano, isso aí tudo faz parte. Aqui é só um lembrete de que Deus ordenou estas reuniões, essas celebrações, tá? A gente não vamos precisar reler aqui, inclusive o sábado dedicado ao Senhor. Mas quero entrar aqui num pouco mais de detalhes, porque desde então e ainda hoje, se há dificuldades em manter esta realidade, esta expectativa sabática. Não estou dizendo somente a gente não tira tempo para tirar uma soneca, tá? Muitas vezes a gente trabalha. Esse é um ponto, mas é algo mais profundo que isso. Era um problema de fé. Em Hebreus, capítulo 4, 1-3, diz lá, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles sendo Israel, na época que a gente está enfatizando. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. E de forma genérica, correto. Israel, genericamente, o legado da sua história no Velho Testamento é um de muitos exemplos de falta de fé e contínua desobediência. Então, o autor de Hebreus está fazendo esta análise. Versículo 3. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O autor de Hebreus aqui, usando a história de Israel como um exemplo, enfatiza aos cristãos, os que agora estão em Cristo, para não correr o mesmo risco, porque a eles foi prometido um descanso, porém por desobediência não alcançado. Em Cristo temos o descanso eterno prometido, mas por falta de desobediência nossa, também pode nos alcançar. Então, ele está usando isso aqui como lembrete. E nisto, ele faz uma referência a Salmo 95, na qual quero ler alguns versículos a mais. Aqui, em Salmo 95, versículo 8-11, o que inclui a referência feita lá em Hebreus. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui o autor, o salmista, está usando também o exemplo de Israel, algo do passado do salmista aqui, para lembrar que Deus fez promessas a Israel, mas eles não seguiram, não acataram. Consequentemente, agiram em desobediência e muitos, com exceção de 2, né, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, onde aquela geração toda morreu no deserto. E ele dá aqui um exemplo em Meribá e Massá. A palavra Meribá significa rebelião e a palavra Massá significa provação. E não vamos ver por tempo, mas se você for lá em Êxodo 17, há uma história onde onde o povo estava faltando água, o povo reclama Moisés, Deus ali está criando um motivo, uma oportunidade de provação, onde o povo reage em rebelião. Então, ali se torna um exemplo, uma história de falha na parte do povo, não acreditaram e confiaram no poder provedor de Deus, que Deus provém a água, mas eles, em rebelião, reclamaram e, consequentemente, falharam a aprovação.
Então, o salmista aqui relembra aquilo como um exemplo do problema do povo e, conectando com o autor de Hebreus, está alertando os que estão em Cristo para não correr o mesmo risco, que devemos confiar na habilidade na habilidade de prover de Deus e não agir em rebelião. Então, e a ideia da realidade sabática hoje, continuando lá em Hebreus? Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Mais uma vez, usando o exemplo de Israel. Por isso, versículo 7, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aqui, mais uma vez, ele faz referência ao Salmo 95. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo é, se a gente vê o exemplo passado de Israel, onde Deus prometeu estar recriando uma realidade sabática rumo à terra prometida, por falta de obediência, eles não entraram na terra prometida, morreram ali naquele deserto em caos, vamos dizer assim, não em descanso sabático. Em Cristo temos a totalidade do descanso sabático alcançada rumo à eternidade, porém também ainda aqui na nossa realidade atual, se não confiarmos em Deus, podemos acabar vivendo uma existência em caos, ao invés de descanso sabático. E ele diz aqui que Deus está dizendo que hoje em Cristo você pode estar vivendo, em parte pelo menos, rumo a uma eternidade, um descanso sabático. Não é algo só eventual, é algo também gradativamente hoje. Então, ele está fazendo essa comparação com o exemplo fracassado de Israel e um alerta a nós hoje. Mas olha, se você for cristão aí por mais que um dia, você sabe que a vida ainda é difícil de muitas maneiras, né? Desde saúde a mil outros problemas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 11, ele faz ele ressalta essa realidade, ou essa dificuldade. Ele diz lá, mais uma vez usando Israel, porque se Josué, aqui já estamos então, o povo, né, a nova geração entra na terra prometida, o que era para ser então uma existência em descanso sabático. Mas olha o que ele diz aqui. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Em outras palavras, se Josué tivesse feito tudo o que Deus tivesse pedido, o problema teria solucionado, mas não foi. Então, Deus diz que haveria um outro método, um outro líder rumo ao descanso sabático, que é Jesus. Versículo 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, oferecemos-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. A realidade que estamos agora em Cristo é uma em descanso hoje, mas ainda não completamente. Estamos em Cristo, sim, numa realidade sabática, com implicações hoje, mas uma antecipadamente rumo à eternidade. Então, hoje, eu ajo de maneira que reflete a realidade sabática, sendo que, mesmo assim, vivo num mundo ainda de caos, rumo à eternidade completa, realidade sabática. Então, é o hoje, porém ainda não a realidade na qual vivemos. E temos aqui
hoje também a responsabilidade, como Israel era para ter no mundo antigo, de viver esta vida sabática como um exemplo às pessoas ao nosso redor que vivem num mundo caótico. E a eventual intercessão de Jesus é o tchan do momento, né? Jesus, em uma das histórias que a gente tem lá nos evangelhos, Jesus interagindo com os líderes daquela época, os fariseus, ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Ele estava dizendo que eu sou o culminar da realidade sabática. E aqui em Hebreus ele diz de maneira tal, capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim aquele, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Jesus, ele é a humanidade, a vida que ele viveu reflete, é um exemplo e é um simbolismo do que é ser humano com a totalidade da presença de Deus. A maioria de nós estamos aí tentando. Jesus viveu isso em total. Sendo assim, então, ele é o exemplo do que é ter uma vida, uma realidade, uma existência, ainda que no mundo caótico. Ele se tornou uma representação, uma ilustração, um exemplo do que Israel devia ter sido e nós hoje temos a capacidade de ser. Refletir a existência sabática num mundo caótico. Então, mais uma vez, não só quer dizer que você tem que tirar um tempo para descansar. Isto, sim, é uma parte importante, era uma parte prática de Israel. 6 dias trabalhavam, no 7º, não vamos trabalhar duro, vamos descansar, vamos enfatizar família, vamos lembrar o que Deus tem feito, vamos lembrar da existência ideal em Gênesis 1 e 2, vamos lembrar de como o nosso pecado fez uma bagunça, vamos lembrar que em Deus devemos ter fé, devemos acreditar e confiar que Ele nos sustenta, devemos tratar um ao outro como agentes de descanso, devemos tratar um ao outro com harmonia, e aí aqueles, né, no 49 anos, no 50, jubileu, vamos libertar as pessoas sem opressão, um ano de grande liberdade e alegria, restauração, novo começo. Em Jesus tudo isso é possível. E é a nossa motivação na qual vivemos assim, então. Fábio, o que está pensando? Algumas perguntas ou ideia? Júnior, você pode explicar um pouco mais o hoje, mas ainda não? Ainda Sim. ficou um pouco... Em Cristo, assim que você está em Cristo, você entra o descanso sabático, você entra aquela realidade rumo ao descanso sabático. O problema, o porquê que a sua vida não magicamente melhora do dia para a noite, é que ainda vivemos no mundo de caos. Então, o mundo não está em descanso sabático. Os que estão em Cristo estão. E nós temos aqui, hoje, como função, refletir este descanso ou esta realidade ao mundo caótico. E sendo assim, estamos vivendo em parte o que vai ser eventualmente completo do outro lado da eternidade, onde então não haverá mais caos, só a existência sabática. Então, hoje, mas ainda não, é que estamos sim vivendo em parte
a realidade sabática rumo a uma... Deixa eu falar de novo. Estamos aqui hoje vivendo em parte uma realidade sabática num mundo caótico, rumo a uma eternidade onde a realidade sabática vai ser completa. Então, por isso que é hoje, em parte, porém ainda não, porque se completa do outro lado da eternidade. Então, Deus não só em nós está tentando hoje dar uma vida tranquila, o que muitas vezes acontece, pelo menos em parte, mas em Cristo devemos exemplificar, refletir a um mundo caótico, o que é ter a presença de Deus, rumo à ordem, à harmonia, à paz, dentro do mundo de caos. Então, nós somos agentes representativos disto, num mundo de grande problema. Faz sentido? Faz sim, Júnior. E quando nós mesmos, entre nós irmãos, há o caos? Aí nós somos parte do problema e não parte da solução. Nós estamos, então, refletindo o caos, estamos agravando o caos, estamos em caos, refletindo o caos, do que estarmos no caos, refletindo a presença exclusiva e transformadora de Deus. Então, em outras palavras, você pode estar participando do caos ou você pode estar refletindo um mundo, uma existência rumo ao descanso sabático. Quando irmãos brigam com o outro, e eu não estou dizendo fisicamente, algumas vezes talvez, né? Mas como estamos em conflito e fofoca, aquela coisa, e um irmão abusando o outro, muitas vezes fisicamente, muitas vezes emocionalmente, ou a gente está usando a nossa situação financeira, impondo sobre outros e assim por diante, estamos refletindo o caos. Ao invés disso, devíamos refletir o descanso sabático, a paz, a harmonia, o ano jubileu. A gente devia estar vivendo um ano de jubileu, uma existência jubileia, uma existência de jubileu, que é sinônimo com a ideia de um descanso sabático. Não só quer dizer descanso, mas descanso também é algo que precisamos aprender a fazer melhor. A gente corre, trabalha, e só ali, cansados, irritados, agoniados, estressados, casamento, né, pegando fogo, e a gente não sabe parar, descansar, confiar que Deus vai produzir, que, olha, eu poderia estar trabalhando hoje fazendo mais dinheiro, mas não vou, porque eu vou confiar que Deus vai cuidar das minhas necessidades, enquanto eu descanso, passo tempo com família, passo tempo em harmonia comigo, com outros, com criação. E vamos, em aula mais futura aqui, falar em detalhes um pouco mais específicos do que é viver esta vida, mas aqui, termo um pouco mais abrangente, espero que faça sentido. Inclusive, Opa, pode sim. Só mais uma pergunta na letra E, na intercessão de Jesus. É certo dizer que hoje nós temos mais condições de viver nessa existência sabática do que porque temos Jesus, né? Do que os israelitas? Eu diria que sim, em termos porque os israelitas tinham eles tinham coisas, eles tinham mecanismos, se eu posso usar essa palavra, para ajudar eles. Eles tinham os sacerdotes que eram para ter uma função intercessória, eles tiveram líderes como Moisés, Josué e reis que eram para ser representantes de Deus, eles tinham um mecanismo de legislação, né, 613 leis, para ajudar eles a viver essa existência, ou guiar eles a viver essa existência. Tinham também 7 celebrações para lembrá-los da importância disso tudo. Tinham semanalmente no seu ritmo de vida o sétimo, né, o dia de descanso, o 7º ano, o ano 50, tudo isso para ajudar eles.
Hoje, não temos tanto dessas legislações, né, para nos moldar, mas temos em Cristo um exemplo do que isto é, não só no papel, regras para mostrar o que isto é. Em Jesus temos alguém exemplificando isso. E em Cristo também temos exclusivamente a presença de Deus em nós no Espírito. Então, isso é um outro nível. Mas temos também uma comunidade de fé, que é para ser um encorajamento um ao outro, que é para ajudar rumo a esta harmonia. Temos intercessores, com muitas vezes os presbíteros e assim, outros mecanismos. Mas eu diria que, tendo o Espírito de Deus em nós, é para ser algo notavelmente diferenciado, especialmente por tudo isso ser possível em Jesus, e não só em legislação. Então, sim, hoje devíamos estar vivendo ainda mais isto, né? E o alerta que o autor de Hebreus dá é exatamente por causa da possível desobediência nossa, que levaria, então, a mais caos, e não a essa existência sabática. Ok, semana que vem estaremos enfatizando mais uma das 7 celebrações com mais detalhes. O dia da expiação, que é um dia uma celebração muito importante, que obviamente se alcança em Jesus. Isso está lá em Levítico 16, se você já quiser dar uma lida para isso. E aí a gente se vê, então, semana que vem. Obrigado, Júnior, mais uma vez, sua disponibilidade, os ensinos, com certeza tem abençoado a todos nós.